paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje eu vou deixar mais um vídeo para vocês e eu vou falar para vocês sobre algumas coisas do Supremo Tribunal Federal que Deus me mostrou, tá bom? Vamos lá prosseguir. A palavra de Deus aqui em Hebreus 12, eu vou ler. Deus corrige seus filhos. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não resististe até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todos os que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige. Se, porém, estais em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo, não filhos. Ou seja, se você não aceita a correção, você não é filho, você é bastardo. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, que é o Deus, para vivermos. Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas estes para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela tem sido exercitado. Portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel. Aqui é muito importante, irmão. Fala da correção, que Deus corrige a gente. Deus nos dá uma chibatada violenta, irmão, mas é o jeito, porque nós somos, como diz lá no Brasil, tinhosos, somos terríveis, não queremos a correção nem de pai, nem de mãe, e nem de Deus. Então Deus tem que nos botar na linha, botar a gente no lugar que Ele quer que a gente esteja. E muitas das vezes a gente não entende esse trabalhar do Senhor, e por isso leva tempo, entendeu? Por isso que a gente não pode ser um bebê leitinho a vida toda, né? Porque a criança quando nasce vai beber o leitinho, depois vai comendo uma sopinha, depois vai comendo uma carninha, depois vai roer os ossos, né? E nós temos que estar roendo os ossos, porque já somos velhos, né? Então, irmãos, temos que aceitar a correção do Senhor. Do Senhor, Ele faz isso para o nosso bem. Ele diz assim, qual é o pai que ama o seu filho e não dá chibatada, né? Todos os pais dão um chicotezinho no nosso lombo, viu? Para que nós entremos na linha do Senhor, do Deus de Israel. Então, irmão, eu queria falar para vocês sobre umas visões que o Senhor tinha me dado, e eu nunca mencionei isso.
nenhum vídeo, e eu tava aqui outro dia, eu disse, eu tenho que falar isso porque eu esqueci. Porque teve um tempo, irmãos, que eu não queria mais falar nada do Brasil, Deus me dava muita visão do Brasil e eu não quis mais saber, porque aquele período muito difícil lá da politicagem, eu tava no Brasil, tinha feito cirurgia, e eu tava passando uma tribulação muito grande, como eu relatei em outro vídeo. Então eu fiquei cansada daquela boboseira lá de Bolsonaro com Lula, sabe? E quando eu vi, eu falei, não quero saber mais disso. E foi quando Deus tinha me dado aquela visão lá eu vi Bolsonaro ganhando a guerra. Eu vi um caça brasileiro sobrevoando o Brasil e o Bolsonaro vai estar no poder e ele vai ganhar a guerra. Mas só que no vídeo anterior que eu fiz agora, o Bolsonaro, ele vai se aliar ao anticristo. Então não espere nada de governo, não espere, porque todos os governos da terra já estão aliados para participar com o anticristo. Eles vão perseguir a igreja, como eu falei para vocês agora no vídeo anterior. Vocês vê lá no vídeo anterior que eu fiz agora e vocês vão saber as perseguições da igreja que a igreja vai sofrer. Então, Deus me deu umas visões sobre o Supremo Tribunal Federal. Sempre que eu ia orar, eu orei muito pelo Mendonça, André Mendonça, pelo Nunes e por os demais. E Deus me mostrou que no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, aí embaixo, nessa Praça dos Três Poderes, tem uma sala secreta. Tem uma sala secreta que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vão lá, nessa sala. E essa sala é satânica. Ela tem uma estátua do Baphomet, que é o diabo, a figura do diabo mesmo, tá? Eles vão lá e eu entrei lá na sala, que o Senhor me levou lá dentro da sala. É abaixo da sala aí da Praça dos Três Poderes, tá? Tem essa sala secreta, pouquíssimas pessoas sabem dessa sala, que Deus me falou. Lá estava a bandeira do Brasil, tinha uma estátua preta do Baphomet, satânico, uma estátua maligna. E o pessoal do Supremo Tribunal Federal vestia aquelas capas pretas e descia no subsolo, com a passagem secreta que tem do Supremo Tribunal Federal. Aí embaixo eles passavam e abria a sala e ia adorar Satanás aí dentro dessa sala secreta, tá? Vai só os magnatas, vai o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Brasil, vai também alguns deputados e senadores também o pessoal, deputados federais e alguns senadores vão lá também pedir a benção pro Baphomet, tá? Foi Deus que me mostrou. Eu vi o Supremo Tribunal Federal descendo embaixo, no subterrâneo, indo nessa sala secreta lá e adorando o Baphomet, tá? Com aquelas caponas pretas lá, tudo. Tinha até uma vidraçazinha que escondia e uma cortinazinha que escondia a estátua do Baphomet, tá? Foi Deus que me mostrou. Deus me mostrou também do Alexandre de Moraes, né? Eu já falei pra vocês, quando eu orava assim pelo Brasil, sobre o Supremo Tribunal Federal e tudo, Deus me mostrava direto aquela cabeça de ovo lá. E Deus até me falava assim, ora pela cabeça de ovo. Irmão, não orava, eu nunca orei por salvação desses ministros do Supremo Tribunal, com exceção do André Mendonça e do Nunes, do resto não. Porque, irmão, quando você tá na guerra, irmão, você tá batalhando, você tá orando na guerra, Deus te dá estratégia para você orar. E você vai orar conforme Deus quer que você ora. Não é a oração que você quer orar, irmãos. Entenda uma coisa. Quando você é um homem ou mulher de oração, você que tá aqui nessa live entende isso que eu tô falando. A gente não ora o que a gente quer orar, a gente ora o que Deus manda a gente orar. Você tá orando, ele abre a sua visão e ele te mostra o que você tem que orar. E quando ele não abre a sua visão para você ver, ele fala para você o que você tem que orar e o motivo. E aí você vai orar aquilo, entendeu?
Então, Deus me mostrou várias vezes, eu vi o Alexandre de Moraes e ele, uma vez eu vi ele todo assim meio que esbranquiçado, assim, bem diabólico. E a outra vez que eu vi também, várias vezes, a cabeça dele eu via direto, né? Com aquelas capas lá, e eu vi o Alexandre de Moraes várias vezes com o diabo no corpo, incorporado, surtando, entendeu? Surtando. E eu também vi também, como eu falei pra vocês, essa visão que eu tive do Alexandre de Moraes, que eu vi ele entrando dentro do Palácio do Planalto, com o presidente Lula, tava lá dentro, ele tava de terno azul, e eu entrava por cima da cabeça do Alexandre de Moraes, como se eu estivesse sobrevoando. E aí ele entrava batendo porta lá dentro do Supremo Tribunal Federal e falava que o Lula não tinha feito o que ele tinha mandado. E aí ele dava uma gravata no pescoço do Lula e o Lula esperneava igual tipo um rato segurando uma cobra, sabe? Ele esperneava, as pernas dele chega, ele pulava assim, ó. E aí depois eu vi o sangue correndo no paletó do Lula, tá? E também o que Deus me mostrou sobre o Supremo Tribunal Federal foi, aliás, sobre a Praça dos Três Poderes, eu vi uma panela grande. É uma panela parecendo do tamanho de uma caixa d'água aí do Brasil, dessas caixas d'água azul que tem aí, mais ou menos daquele tamanho, com fogo, labareda de fogo por baixo, lenha. E quando eu me aproximava daquela panela grande, era uma panela preta. Ela estava cheio de ossos humanos, cheio de carne humana, estava sendo cozida para o povo comer. Quem era o povo? Os magnatas do poder. Quem era? Os políticos e os que estavam junto com eles. São o povo aí do Supremo, o povo aí do da corte, aliás, da Câmara, do Senado e o presidente e várias outras pessoas que trabalham no governo. Muitas das pessoas sabem que estava comendo carne humana, outros não sabem, outros foram levados lá e não sabem que estava comendo, tá bom? Participando de sacrifício humano. Deus me mostrou o subsolo de Brasília, cheio de pactos satânicos, sangue humano, entendeu? Dentro de Brasília. Outra coisa que Deus me mostrou, como eu falei na live, eu não falei em vídeo, porque são muitas coisas que Deus já me mostrou, e agora, assim, às vezes eu vou assistindo um vídeo aí de um colega, aí eu vou, Deus me mostrou isso. Aí eu lembro, aí eu venho aqui e anoto para poder passar para vocês algumas coisas que foram antigas, né, que ele me mostrou. Essa não é antiga, essa tem pouco tempo. Deus me mostrou a água, né? A água vai chegar em Brasília. Como eu falei, a Amazônia, eu vi a Amazônia alagada, eu vi a Amazônia alagada e vi a água chegando em Brasília. Os deputados federais e estaduais não vão acreditar que a água vai chegar lá. E a água vai chegar nas esplanadas dos ministérios, entrar, invadir o Palácio do Planalto, ali onde está a Câmara, aí onde está aquele espelho d'água, pronto, aqui onde está aquele espelho d'água. A Câmara e o Senado vai invadir o estacionamento e vai matar um monte de gente que está dentro do estacionamento. Não vão conseguir sair. Vai morrer alguns deputados lá e senadores também, que Deus me mostrou. Vai morrer o povo que estão trabalhando lá embaixo, no subsolo de Brasília, ali embaixo da Praça dos Três Poderes, como o Palácio ali da Câmara e do Senado, e não sei se vai afetar o Palácio do Planalto, mas aquela parte ali vai ser afetada, tá bom? Foi o que Deus me mostrou sobre Brasília. Eu tenho orado muito antigamente eu orava muito por Brasília e Deus me mostrava muita coisa. Outra coisa, Bolsonaro, você vai perseguir a igreja do Senhor. Deus me mostrou hoje que você vai perseguir a igreja do Senhor. Mas se você quiser se converter, ainda tem tempo, viu? Jesus está voltando, vai, procura uma igreja, bota o joelho no chão, ora, clama a Deus, pede perdão a Deus dos seus pecados de coração, de alma, que você vai
se libertar disso aí, tá? Agora, se você não vier para os caminhos do Senhor, você vai pagar um preço altíssimo, altíssimo, viu? Você vai se aliar ao anticristo se você não vier para Jesus. Então, eu aconselho a você, em nome de Jesus, corra para Jesus, para os pés de Jesus, o quanto é cedo, o quanto se pode achar. Irmão, sempre no final dos vídeos, eu vou estar dando alerta a vocês para os pais que têm criança. Mais um alerta, no vídeo anterior também alertei. Pais, coloca nome dos seus filhos, identificação dos seus filhos. Coloca na mochila o nome deles, coloca o telefone da mãe, do pai, coloca, pode botar uma pulseira com o nome do pai, da mãe, o telefone. Pode colocar um colarzinho também, identificando a criança. Até as criancinhas maiores, até 12 aninhos mais ou menos, coloque identificação dessas crianças. Treina essas crianças para falar o nome do pai, da mãe e falar o número do telefone da mãe e do pai. Viu, irmãos? E treina elas. Olha, quando alguém chegar perto de você, você fala, eu quero minha mãe, quero meu pai. E aqui, o nome da minha mãe é assim, assado, do meu pai. E aqui tá o número do telefone. Chama minha mãe e meu pai que eu quero. Treina as suas crianças a procurar para os seus pais, porque as crianças, se não forem instruídas, vão se perder muita criança, porque Deus falou que era para me orar muito pelas crianças, porque muitas crianças vão ficar sem os pais. Então, irmãos, ensinem os seus pequeninos a chamar o nome falar o nome do pai completo, o nome da mãe e o telefone. E se possível, manda eles decorar também o endereço de casa, nome de um avô, de uma avó, ou nome de alguma parentela. Ou então você pega uma folha, escreve tudo isso que eu tô falando pra você, bota dentro da mochila dele. Quando ele for pra escola, diga a ele, não tira. Porque se acontecer que você tá sozinho e eu não puder te buscar, você mostra essa folha aqui pra polícia vir ligar e te buscar. Amém, irmãos? Que o recado seja dado para que vocês possam fazer isso. Todas as vezes que seus filhos for para a escola, vai treinando eles. Amém? Glória a Deus. Fica na paz, que o Senhor Jesus abençoe a vocês todos em nome de Jesus. Amém?